Cheguei a pensar, Senhor, será que o Senhor estava preparando aí as coisas para me levar? Eu estava fazendo uma despedida, parece até que vou para a glória. Foi muita bênção, muito mais feliz, com certeza. Fiquei muito lisonjeada, muito feliz mesmo. Muito constrangida até. Tudo que vocês fizeram ontem. E até hoje não estou recebendo presente. E quem ainda quiser trazer, pode trazer também, mas eu estou recebendo. Deus abençoe vocês. Foi muita bênção mesmo. Ai, Jesus amado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, hoje eu vou iniciar o curso de evangelismo. Agora ainda tem pouca gente, mas eu vou anunciar essa semana. Quem quiser aprender, eu vou falar tudo sobre evangelismo e nós vamos aprender. Muita coisa importante que talvez você com muitos anos de evangélico, muitos anos de evangelho, talvez você ainda não saiba sobre isso. Não saiba como evangelizar. De repente a gente diz assim, né? Todo crente sabe evangelizar. Certo. Tese, sabe. Tem que saber. Jesus te ama e Ele é bom. Mas aí a gente vai aprender a forma correta, certa, os métodos bíblicos, como a gente deve proceder de uma maneira prudente, eficaz, correta, se evangelizar. Para iniciar, nós vamos ler alguns textos. Vamos ler alguns textos logo. Primeiro, Mateus 28, 19 e 20. Vamos abrir a Bíblia, porque é escola dominical. A escola dominical é para estudar o livro prioritário da escola dominical, que é a Bíblia Sagrada. Então, vamos abrir a Bíblia. Mateus, capítulo 28. E a turma aí, eu estou dando esse estudo mais inspirada nos temas aí dos congressos. Tema do Congresso dos Jovens, que foi evangelização. Então, os jovens que querem aprender a evangelizar, vamos participar desse curso aqui. É um curso. Não é um estudo. Mas é um curso. Tudo que for, tudo que a gente aprende no seminário. A gente vai fazer um seminário, curso de teologia, bacharel em teologia. Aí tem uma cadeira. Evangelismo. E esse evangelismo, ali é para a gente, é a base para a gente fazer o evangelismo, aprender e ensinar o resto da vida. Não muda. Não muda. Coisa só. E é isso que eu vou ensinar aqui. Bem, inovando, trazendo outros, com certeza, métodos diferentes, mas baseado na mesma palavra. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Atos 1:8. Depois de Lucas. Lá na frente, João e Atos 1:8.
testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ezequiel, Velho Testamento, capítulo 3, versículos 16 a 27. Ezequiel. Três, 16 a 27. Seria bom que os irmãos trouxessem a partir de agora um caderninho para vocês anotarem algumas anotações importantes do evangelismo. Você vai anotar nesse caderninho curso de evangelismo. E aí você vai anotando essas referências, né? Para em outra oportunidade você rever e você ler. De repente você vai poder abrir rápido, aí você lê depois. Mas para quem interessar, é uma muito boa oportunidade. Você anotar aí, igual a gente faz no colégio, na faculdade. Anota as coisas, né? Para a gente aprender. Tudo que é anotado, escrito e depois relido, estudado, é fixado na memória. Está comprovado de que só se aprende de fato, de verdade, quando você escreve, quando você repete aquilo várias vezes, né? Você lê várias vezes, repete várias vezes, com a repetição é que se aprende. Uma vez só que se escuta as coisas, a nossa memória ela é muito curtinha, não se grava de jeito nenhum, não se aprende não. Eu gosto muito de tudo que eu estudo, eu anoto, tudo é anotado. Eu tenho, desde o seminário, meus cadernos do seminário até hoje, ó, já faz mais de 30 anos, viu? Mais de 30 anos. Tenho lá os cadernos. Às vezes me deparo com algum deles, olha assim, parece até que foram escritos hoje. Isso é interessante, parece que foram escritos, sabe, essa semana. Fico me lembrando. Aí eu fico lá só matando a saudade. Quando eu quero matar a saudade, eu fico lembrando esse dia aqui que eu escrevi essa aula, como eu estou vendo nesse dia que eu estava na sala de aula, fico relendo. Mas é importante. Então, se você quiser aprender, tem que anotar. Não pense que você vai gravar, não, você não grava não. Ezequiel, findos os 7 dias, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha que grande responsabilidade, irmãos. O Senhor disse: olha, eu te chamei como um atalaia. Como um atalaia, aquele que dá o grito, que avisa as coisas, que dá o sinal. Então, quando eu disser a um que ele vai morrer e disser a você, ele vai morrer, e você não avisar a ele, não disser como ele pode se salvar dessa morte, e ele morrer, mas o sangue eu vou requerer de sua mão. Isso é muito duro. Versículo 19. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste no seu pecado
Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, falou comigo e me disse: vai, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Esse texto aqui é um texto muito importante quando se trata de evangelismo, porque está falando aqui da incumbência, da responsabilidade que todo cristão recebe de Deus, todo servo de Deus, de avisar ao outro o caminho do erro em que ele está e a necessidade dele sair desse caminho. Então o Senhor nos incumbe, ele está falando aqui de uma responsabilidade que nós temos pela salvação do outro. Quando nós o avisamos, quando nós o alertamos, então de certa forma você está livrando a sua também. Se você, aquela pessoa ouvir e entrar pelo caminho melhor, ele salva a vida dele, você também, a sua, está livre da responsabilidade. Mas se nós não avisamos, não ensinamos o caminho da verdade a essas pessoas e elas se perderem, Deus vai requerer de nossa mão o sangue deles. É o Senhor quem diz. Então é muita responsabilidade. Imagina a gente passar a vida toda ao lado de alguém perdido, que está no pecado, e ele está cego, né? Por isso que Deus manda a gente avisar, porque ele está cego, ele não vê. A pessoa que está presa pelo pecado, então ela está presa, ela não tem forças, ela não tem entendimento, uma compreensão para poder sair daquele caminho. Alguém tem que chegar e falar, alguém tem que avisar, alguém tem que conduzir, né? Alguém tem que ajudar. E esse alguém é quem pode, é aquele que está salvo, aquele que tem Cristo. Então, se você fizer isso, se essa pessoa for salva, a Bíblia diz que aqueles que ganham almas, sábio é. Ganha almas, vidas, é uma pessoa sábia e abençoada, né? E se essa pessoa que você convive a vida toda com ela, você não avisa, você não ensina, você não fala nada de Deus e ela chegar a morrer e se perder a sua alma, Deus vai nos pedir contas daquela pessoa que Ele colocou ao nosso lado, ao nosso redor. Isso é muita responsabilidade, viu, irmãos? Isso vai pesar muito em nós ouvir esses estudos, porque a gente faz, né? Então a gente está em rebeldia contra o Senhor. Vamos ler também 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios, diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É o apóstolo Paulo falando que somos embaixadores. O que é embaixador, irmão? O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o que ele é lá? É o representante do Brasil ali, embaixador do Brasil lá na França, lá no Japão. Cada país tem um embaixador. Aqui tem embaixadores de
e outros países. Qualquer coisa que acontecer com um nativo né, alguém lá daquele país, então vai recorrer ao embaixador, representante daquele país, representante do presidente de lá, da república de lá. Ele é a pessoa que representa o seu país. O embaixador é isso, o embaixador. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Somos representantes de Cristo aqui. Olha que título e que posição elevadíssima e privilegiada é essa nossa, irmão. Diga, eu sou embaixador de Cristo. Diga com mais orgulho, irmão. Eu sou embaixador de Cristo. Amém? Embaixador. Alguém, e isso é tão real. Aí o apóstolo Paulo diz assim, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então tudo que Deus quiser fazer, dizer, falar, faz por nosso intermédio. Nós somos seus embaixadores. Isso é tão real que tudo que a pessoa quiser saber a respeito de Deus vem procurar a gente. Que a gente não é embaixador de Cristo, amém, irmãos? Agora imagine, você como embaixador não saber nada, não tem nenhuma responsabilidade. É embaixador de Cristo, não sabe nada de Cristo. É embaixador do reino dos céus, mas não conhece nada a respeito do reino dos céus. É embaixador da pátria celestial, mas não sabe nada de lá. Dizer nada, responder nada. Aí não dá. Somos embaixadores. Você vê que você está, você que é crente, me diz uma coisa, a Bíblia diz isso mesmo. Me diga uma coisa, o que você pensa, o que você acha da eternidade, de depois da morte, o que você pergunta para a gente? É ou não é? Você é crente, onde você está, as pessoas perguntam por que eles nos veem como alguém que está representando aqui a lei de Cristo, a lei de Deus. A gente aqui representa tudo com relação às coisas espirituais. Ninguém vai perguntar nada sobre as coisas espirituais a uma pessoa que não tem nenhum relacionamento com Deus, nada com relação à Bíblia, nada, né? Está afastado de Deus. Ninguém vai perguntar a você. E a gente tem a obrigação de saber. Tem a obrigação de saber responder. De saber conduzir essa pessoa realmente pelo caminho certo. Então somos embaixadores. E tudo que Deus quer fazer, faz através de nós. O apóstolo Paulo, quem trouxe essa revelação para a gente, diz que nós somos embaixadores de Cristo. Provérbio 24, 11. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Então é a ordem de Deus. A gente deve livrar as pessoas que estão levadas para a morte espiritual, morte eterna. Pessoas que estão cambaleando, indo para serem mortos no espírito, separação de Deus por toda a eternidade. Na Bíblia fala de morte espiritual, está falando de separação de Deus, separação eterna de Deus. Separação eterna de Deus fala de morte. As pessoas que estão separadas de Deus aqui pelo pecado são consideradas mortas em Cristo, né? Você sabe disso. A Bíblia trata as pessoas de mortos espirituais. Eles estão separados, porque
estão separados de Deus, sem comunhão com Deus. Pessoas que não têm contato com Deus, relacionamento com Deus, comunhão com Deus, não falam com Deus, não oram, não pedem a Deus, não dependem, né, da vontade de Deus para decidir sua vida. Então, a pessoa que vive, a maioria das pessoas certamente vivem assim, a maioria dos seres humanos na face da terra vivem nessa condição de morto espiritual separado de Deus. Então, vive segundo seus próprios entendimentos, como o apóstolo Paulo diz, e realmente essas pessoas vivem segundo sua capacidade, sua inteligência, vivem, né, aqui na terra assim, não tem nenhum contato com Deus. Existe até aqueles também chamados declaradamente ateus, são aversos a tudo que diz respeito a Deus. Então, eles não acreditam e não acham que dependem, né, embora que eles, na sua consciência, sabem que existe, alguns deles, São Mateus diz, devem ter uma força maior que rege. É muito interessante, né, como eles explicam isso, né? Tem que ter uma força muito superior, maior, que rege tudo isso que está aqui e a gente também, mas eles não, né? Então essas pessoas estão mortas completamente. Então, mas eles podem serem ressuscitados, eles podem ser recuperados, eles podem ser reconciliados, como o apóstolo Paulo diz aqui. Reconciliem-se com Deus. Reconciliar, por quê? Porque quando Deus fez o ser humano, o homem, fez e ele teve comunhão com Deus, fez para ter comunhão com Deus e ele teve comunhão com Deus e viveu um tempo em perfeita comunhão com Deus, em amizade íntima com Deus e perfeita comunhão com Deus. Só a partir do momento que o pecado entrou, que aconteceu a queda, aí ele ficou separado. Mas antes, aí por isso a palavra reconciliação, porque no princípio ele havia amizade, havia intimidade e havia comunhão. Perdeu, então de lá para cá os homens ficaram, o ser humano ficou separado de Deus, ficou como que intrigado de Deus, né? Perdeu a amizade com Deus, a intimidade com Deus, a comunhão com Deus. Então, reconciliar-se. Esse que está morto no pecado, qualquer um, seja ateu, seja quem for, ele pode ser reconciliado agora, enquanto ele está vivo. Ele pode ser reconciliado com Deus. Através de quê? Através dos embaixadores de Cristo. Através de nós, da igreja do Senhor Jesus, que temos aqui a máxima missão de falar, de pregar, de ensinar, de evangelizar. Evangelizar, falar do Evangelho. Evangelho, boas novas de Cristo Jesus. Então, nós podemos, de muitas formas, né? Através de muitos métodos, que a gente tem inúmeros métodos de fazer isso, né? Então, essa pessoa, através de tudo, todos esses métodos de evangelização, ele pode ser reconciliado. Mas se ainda assim ele rejeitar, que pode acontecer e acontece, e tem acontecido e vai acontecer, e a Bíblia diz que realmente existe os que não vão querer, existem eles, né? Só que nós não sabemos e não são pré-determinados para a perdição, não predestinação para a perdição e para a salvação. Não existe isso, segundo a Bíblia não. Então todos têm chamado livre-arbítrio, todos têm esse dom de Deus, esse presente de Deus, que foi o Senhor que nos atribuiu, a liberdade de escolha. Então todo ser humano possui isso. Deus só não deu isso aos animais, mas os seres humanos, Ele deu isso é uma partícula de Deus. Só Deus tem isso e Ele deu para nós.
Ele não nos criou para sermos fantoches, marionetes, robôs, para ser controlados e fazer somente o que Deus quer que a gente faça. Não, Deus nos deixou livre. Você tem liberdade de escolher. Isso é muito importante para a gente falar quando está evangelizando. Eu estou só começando, fazendo aqui somente, mas ainda vai entrar em detalhes. Muito importante. Todo mundo tem livre arbítrio. Ninguém é forçado a fazer coisíssima alguma que não queira. Até o ateu tem a liberdade de ser ateu, de não crer. Ele é assim porque ele escolheu isso, não querer acreditar. Então ele tem a liberdade dele e Deus respeita. Deus respeita. Você não quer, não quer. Né? Porém, o caminho da salvação é só um. Para os que aceitarem, os que quiserem, serão salvos. Os que rejeitarem estão perdidos. A Bíblia diz assim: quem crê e for batizado será. Quem, porém, não crê, já está condenado. Não serão condenados. Preste atenção. A pessoa que não crê no Evangelho agora, eu não creio em Jesus, já estou condenada. E agora? Vou para o inferno. Você está na condição. Sua condição é de um condenado. Mas você está vivo e você a qualquer hora pode se arrepender disso. Né? Você pode se arrepender desse não crer, dessa sua escolha. Você pode voltar. Você dizer, não, mas eu não queria. Mas agora eu quero. Pronto. Então, por isso a Bíblia diz que há o perdão. Amém? Há o perdão. Mas, para quem morrer nesta condição, não tem mais jeito. Para quem morrer sem crer no Evangelho, sem crer em Jesus Cristo, não tem mais jeito para esta pessoa. Fique certo disso. Então, não existe outra forma, outro meio, outra opção. Depois da morte, ainda tem uma apelação, ainda se pode orar por essa pessoa, ainda se pode rezar, ainda se pode fazer missa para essa pessoa, ainda pode acender vela para ela, ainda pode, porque ela não foi direto para o inferno, ela está no purgatório. Onde é que existe isso? Na Bíblia, onde é que tem isso? Me mostre. O único livro que ensina tudo, absolutamente tudo, acerca da vida eterna, acerca da vida após a morte, acerca da vida espiritual, é a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada, os livros canônicos, livros considerados sagrados, não existe nenhum ensinamento com relação a esse tipo de coisa. Então, ao contrário, a Bíblia fala que nós devemos fazer isso quando estamos vivos, porque depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte segue-se o juízo. Então, não tem mais nada para fazer. Então, se alguém que morreu e não tomou sua decisão, também não cabe a nós julgarmos quem morreu. Fulano morreu e não se converteu. Você não sabe. Você não pode dizer isso. Por exemplo, aquele ladrão da cruz que foi salvo, aquele ladrão da cruz, ele foi salvo. Mas, naquele momento, quem olhasse dizia assim, está condenado. Não é? Porque ele era um malfeitor. E ele foi para a cruz, ele perverso, ímpio, pecador. Então, quem olhasse, pronto, ele está condenado, ele está morto. Mas ali, entre ele e Jesus, houve ali um momento de diálogo. No último instante da sua vida, ele olha para Jesus e ele se arrepende e ele crê em Jesus, e Jesus diz, então você hoje mesmo vai estar comigo no paraíso.
pode estar na UTI, pode estar em coma. E eu sei lá, é um mundo desconhecido. É um mundo desconhecido. Até então, isso aí. A ciência também, nem ela sabe explicar o que acontece num momento entre os finais, os últimos momentos de uma vida, na UTI, coma, quem sabe. Então, uma pessoa pode se arrepender. Aí a gente às vezes começa a questionar: a pessoa que suicidou-se vai para o inferno e tal. Ninguém sabe o último momento dessa vida. Ninguém sabe. O que a gente sabe é o seguinte: morreu sem Cristo, está no inferno. Pronto, morreu sem Cristo. Mas não cabe a mim nem a você dizer que ele morreu sem Cristo. Porque ele, de repente, ele pode ter se arrependido. Uma pessoa de último momento pode se arrepender. E isso pode acontecer em fração de segundo. A pessoa pedir perdão ao Senhor profundamente. Crer em Jesus Cristo e Deus pode salvar. Enfim, são coisas que não nos competem saber. Amém, irmãos? Não nos compete julgar ninguém. A Bíblia deixa isso muito claro. Nós não fomos constituídos juízes de ninguém. Só há um juiz que pode julgar todas as pessoas, e esse é Deus. Amém? Por isso que a gente não pode estar dizendo, porque isso pode atrapalhar a sua missão aqui na terra. Você pode perder pessoas e você pode ser prejudicado no seu ministério por essa razão, de ficar julgando as pessoas. Mas o que é certo é certo. A Bíblia diz que morreu sem Cristo, morreu sem Cristo. Morreu sem Cristo, está perdido. Não tem salvação para quem morre sem Cristo Jesus. E a gente sabe que muitos são, né? E a Bíblia já diz que a porta que conduz à perdição é larga e espaçosa, porque são muitos que vão entrar por ela. E todo dia, muitos entram por essa porta, viu? Muitos. A porta que conduz à salvação é estreita, porque são poucos os que vão entrar por ela. Isso também a gente já sabe, a Bíblia já diz. São poucos. São poucos em relação ao mundo, amém, irmãos? São poucos. Então a gente vê aí, os países guerreando, morrem milhares de pessoas. Eu nunca vi tanto morticínio em massa como ultimamente. Já viu o negócio sério? Tanta gente que morre de uma vez só na Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? No Holocausto, aconteceu essas. Mas ultimamente é muita gente que morre de uma vez, muita gente. É uma tacada só, morrem centenas. É um negócio sério. Então, certamente, muitos têm se perdido, certamente. E a gente precisa avançar no evangelismo, na evangelização, precisa apressar, precisa tomar ciência disso. E não permitir que ninguém saia da nossa vida e passe pela nossa vida sem saber a verdade, sem conhecer a verdade. Uma vez eu fui falar uma coisa, não em termos de evangelização, mas para uma pessoa que não crê em revelação, por exemplo. Não crê em revelação. Eu sou muito cismada com relação a essa história que você está dizendo a todo mundo. Deus mandou dizer isso, Deus está falando isso, Deus não sei o que, não sei o que. Porque o que mais a gente tem é meninice, besteirão no meio dos evangelhos. Então tem que ter equilíbrio e sabedoria. Então eu sou meio cismada. Eu tenho muito equilíbrio nesse sentido. Não vem não. Tem que ter cuidado com essa história. Então eu tenho muita prudência. Então, quando eu recebo uma palavra específica para alguém, é mais justo, crente, já salvo, para uma pessoa assim, então, meu filho, eu peço distância, eu vou lá e digo mesmo. Então, uma vez, tentando falar alguma coisa sobre uma pessoa, e essa pessoa não crê de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente não pode ser radical em certas coisas. Eu não sou radical. Eu tenho minhas ressalvas, mas eu recebo a palavra de Deus quando eu sei que é Deus e recebida de pessoas de Deus. Recebo. Muitas vezes aqui Deus me manda falar e pessoas chegam para mim, às vezes até sem ela saber, sem nem ela saber, ela está me trazendo uma mensagem de Deus. Nem ela
Deus está me falando aí, ó. Eu recebo, amém? E aí eu chego para essa pessoa e digo, ó, eu estou te dizendo, não é nem porque eu estou com pena de você ou porque eu estou querendo te ver livre. Eu estou dizendo, ainda que você não crê, mas eu estou te dizendo porque eu quero me ver livre dessa responsabilidade. Com toda sinceridade. Porque eu sei que foi Deus que me falou e eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Eu sou sincera, eu tenho uma responsabilidade. Então, se eu não te avisar isso, se eu não te avisar desse caminho que tu estás nele, e se tu caíres e se prostrares lá na frente e houver uma coisa terrível, como é que eu vou ficar diante de Deus? Deus vai cobrar isso de mim. E eu vou ficar muito mal diante de Deus, porque eu sei que Deus tinha me dito, tinha me mandado avisar, e eu não te avisei e você caiu. E você aconteceu essa coisa terrível que Deus mostrou. Então, eu estou lhe avisando por isso. Se você quiser crer, tudo bem. Se não quiser, não tem problema. Só que eu estou livre. Eu estou livre. Na verdade, a evangelização das almas, acontece isso também. A gente tem que também pensar na nossa. A gente tem que se livrar do sangue dessas pessoas. Amém, irmãos? Mesmo sem você estar assim, morrendo de amores, caindo de amores por ela, mas a gente, por exemplo, a gente morre de amores pelos nossos, né? Aí a gente chora, a gente jejuma, Senhor, salva, aquela agonia toda que os irmãos fazem campanha para Deus salvar o filho, o marido, não sei quem, porque são filhos, são pessoas amadas, queridas nossas, a gente quer mesmo que eles. Mas gente vai ter uma pessoa que você nunca nem viu na sua vida, sabe nem quem é. Claro que você morre de amores por ela, a pessoa dela. Mas assim mesmo você tem essa responsabilidade. Você sabe que você tem essa missão, essa responsabilidade de falar da verdade, do caminho da salvação, porque aquela pessoa está na perdição. Para você também se ver livre da sua responsabilidade. Então isso é muito importante. Isso não tem preço. Isso, irmãos, você não deve trocar por nada. Por nada. Quando tem que dizer, você tem que falar. Eu já tive muitas oportunidades assim de falar a verdade a pessoas, ainda que eu viesse a ter, de certa forma, sofrer um impasse, um prejuízo, alguma coisa assim, constrangedora. Mas eu digo, eu não vou sair sem aqui dizer a verdade. Sobretudo aquela pessoa que chega para você assim e declara bem inocentemente que ela acredita numa coisa e você sabe que aquilo que ela acredita é errado, é um caminho de perdição. Aí aquela pessoa chega, isso vai acontecer muito comigo, aí a pessoa diz, parece até que ela está combinando, querendo que eu combine, que eu concorde com aquilo. Mas eu tenho que fazer assim, e assim, isso aqui que é o certo. E ela expressa, declara aquela sua fé, mas e tudo errado. Aí você sabendo, na verdade, você sai calado, pelo amor de Deus, né? Aí não dá. Aí nesses casos, sinceramente, não fico de jeito, mas de jeito nenhum, antes sem dizer a verdade. Ainda que seja a primeira vez que eu vejo aquela pessoa e ainda que ela vá me rejeitar, mas eu tenho que dizer para ela, olha filha, esse caminho aqui está errado, esse caminho não é o correto. Você está no caminho, infelizmente, equivocado. A verdade é essa, mesmo que ela não creia, né? Se ela tiver a oportunidade, ainda que ela rejeite naquela hora, mas ela continua viva, e daqui a pouco ela escuta de outro, e ela vai fazendo a correlação, ligação, fulano já não falou isso, ciclano já não falou isso, uma pessoa já não falou isso, aí uma hora ela chega na conclusão e ela se entrega, mas você teve a participação da salvação dela também. Isso é importante. Os irmãos estão entendendo? Isso é importante. Evangelismo é uma obrigação, uma responsabilidade tremenda que nós temos diante de Deus. Olha, nós recebemos um privilégio, alguém já disse assim, quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade, né? Você vê, um privilégio enorme ser presidente da República, que privilégio, presidente da República, mas pensa na responsabilidade de um homem desse, de uma pessoa dessa. Então é muita responsabilidade, não é brincadeira
você viver uma vida que corresponda a esse título salvo. É uma responsabilidade grande de você ter sua vida aqui na terra, de modo que não provoque escândalos, que não venha, de certa forma, irritar as pessoas, até porque você é uma pessoa salva e você viver de certa forma. Então a responsabilidade é grande de você se conduzir, né? De saber se conduzir aqui na terra. Eu digo demais, eu falo isso para todo mundo, sempre, para quem se converte. Você tem uma responsabilidade agora, você agora é uma pessoa de Cristo, é uma pessoa de Deus, tem que ter responsabilidade com toda a sua maneira de viver, tudo. Eu falo para colegas meus, pastores, nossa responsabilidade é muito grande. Você tem responsabilidade diante de Deus, você tem responsabilidade no mundo, para os incrédulos, para os ímpios. O mundo, a nossa responsabilidade é muito grande. Sua responsabilidade diante de sua igreja e sua responsabilidade diante de sua família. Você tem muita responsabilidade. Você não pode viver assim. Crente não pode dizer assim: eu não tenho satisfações a dar a ninguém. Eu costumo dizer muito isso. O crente não pode viver uma vida dizendo assim: eu não tenho satisfações a dar a ninguém. Você tem. E muita. Você tem satisfações a dar. Você tem que ter satisfações a dar ao mundo. Porque o mundo pede satisfação de você, pede. Chega uma hora que literalmente ele bota você na parede e diz: ei, vem cá. Por que tu diz que é crente, hein, rapaz? Por que você diz que é crente, hein? Vive desse jeito. É pedindo responsabilidade, é pedindo satisfação. Você diz que é crente, por que você faz isso? Pedindo satisfação. Então a gente tem satisfações a dar aos nossos vizinhos. Quem crê nisso? Nós temos satisfação a dar aos nossos vizinhos, os parentes, nossa igreja. Você é membro de uma igreja, você tem satisfações a dar à sua igreja, à sua pastora, você tem satisfações a me dar. Tem crente que quer ser membro de uma igreja e não quer dar satisfações ao pastor da igreja. Então não seja membro de igreja nenhuma. Se você é membro de uma igreja, você tem satisfações a dar a mim. E é muito errado um membro de igreja que faz muitas coisas na sua vida, toma muitas decisões e não comunica a seu pastor. Não é que eu vá lhe controlar, não tem nada a ver com isso, não. É tudo que eu... Não, meu irmão, mas as satisfações, isso é um princípio de compromisso, de aliança, de submissão, de responsabilidade, sabe? De obediência. Deus abençoa. Então, satisfações. Vejo membro de igreja, às vezes é membro da minha igreja, se casa, uma coisa muito importante, né? Tomar um passo na vida. E quando e aí, menina, tudo bom? É membro da minha igreja. Como é que tá? Eu casei, casou? Casasse quando? Casou quando? Casei e tal. Não me dá nem satisfação. Não é que eu queira fazer seu casamento, nem queira ser convidado para fazer nada disso, não. Você tem que dar satisfações. Tome cuidado, você tem que ver seu testemunho, o seu testemunho. Através do seu testemunho, você pode elevar a sua igreja ou derrubar a sua igreja. Você pode, fazer com que as pessoas elogiem a sua igreja ou meta o pau na tua igreja. Pessoal que vai se batizar, geralmente eu falo isso. Você vai se tornar membro de uma igreja. Então é um compromisso que você vai assumir com a igreja, uma responsabilidade que mais que você vai assumir. Você tem que ver como você vai viver o seu procedimento no colégio, na faculdade, no trabalho, porque depende
16. Todo mundo lê esse versículo. Como é que diz? Todo mundo lê esse versículo? Vamos ler esse versículo? Vamos de novo, todo mundo. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim pregar o Evangelho. Está vendo? O que o apóstolo Paulo diz? Não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Então significa dizer que não é uma opção, né? Não é uma opção, é uma obrigação. O crente não tem direito a escolher essa opção aí. Eu prego se eu quiser, quer dizer, em tese pode, porque você tem livre-arbítrio. Mas segundo o princípio de Deus, pesa sobre cada cristão uma obrigação. Então, aquilo que é obrigação para o cristão, se ele não faz, ele está em desobediência. E isso é pecado. Portanto, não pregar o Evangelho é pecado. É um pecado que estamos cometendo. Está vendo, irmão? Ó, se você não tinha nenhum outro pecado, mas não pregou o Evangelho, tem esse aí, que não prega o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho, disse o apóstolo Paulo. Então, não evangelizar é um ato de profundo egoísmo também. Isso é pecado. É você também só querer para você. Você foi salvo, conheceu Jesus e você ficou só em você, não querer isso mais para ninguém. Você tem que pensar nos outros, viu? E evangelizar é, antes de tudo, um gesto de amor, porque a gente não quer que o outro se perca eternamente. Então é um ato de amor, né? É uma atitude de amor. E há muitas pessoas, irmãos, quando a gente começa a imaginar o quanto há de pessoas que precisam ser salvas e estão para ser salvas e vão ser salvas e estão só esperando que alguém chegue para falar. Gente boa, gente de índole boa, gente crédula. E tem um incrédulo e tem um crédulo, né? Pessoas que têm um coração quebrantado. Crédulo é uma pessoa que tem um coração quebrantado. Se ele ouvir, ele vai se quebrantar, ele vai aceitar. Muita gente. Tem muita gente boa, muita gente religiosa. Gente religiosa. Você vê esse povo muito religioso. São pessoas que são crédulas. São pessoas que têm fome e sede da verdade. Então elas precisam receber um esclarecimento da verdade total. E para serem salvos, não é, a religião não salva, né? Ela em si, ela não salva. Ela é apenas um meio para que a gente possa se aproximar de Deus. Aliás, o seu nome literalmente significa religar. Religião significa religar a Deus, mas não é através das suas práticas ou metodologia, alguma coisa assim, que vai se religar a Deus. Não, a religação a Deus é através da fé mesmo, da confissão, através do rendimento a Deus é que se faz. Mas muita gente está aí, né, numa religião, porque está querendo as coisas de Deus, está querendo, embora estejam no caminho errado, estejam recebendo o ensinamento errado.
Mas essas pessoas são pessoas, geralmente eu vejo essas pessoas como pessoas que são futuros salvos. E assim que chegar alguém que falar realmente a verdade, tiver paciência, tem que ter paciência, então ela vai se render. Ela vai se render. Ela vai se render. Amém? Atos capítulo 20, 19 a 24. Atos 20, 19 a 24. Esse texto diz aqui que o apóstolo Paulo, ele mostra que ele está disposto a dar e a sacrificar a própria vida na pregação do Evangelho. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. O apóstolo Paulo é um exemplo, viu, irmãos? Um bom exemplo de um evangelista. Ele disse: jamais deixei de anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Ele fala aqui, ele ensinou o evangelismo em massa e o evangelismo pessoal, de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né? E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém, amados? Não foi o que o apóstolo Paulo falou? Não me importa o que é que me espera. Eu estou indo de cidade em cidade e não sei. E o Espírito Santo, ele fala, né? Ele diz assim: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura. Então o Espírito Santo já estava como que já lhe dando essa certeza, essa segurança. Coisa boa não me espera. Coisa boa não me espera. Quando o que está me esperando são cadeias e tribulações. O apóstolo Paulo, ele sofreu muitas perseguições. Ele é um exemplo de um servo fiel a Jesus Cristo, que por amor às almas perdidas, ele também estava disposto a dar a sua vida, e ele foi preso muitas vezes. Foi espancado, chicoteado, ele passou fome, sede. Ele mesmo diz, né, em Romanos 8, né, nem morte, nem vida, nem angústias, nem tribulações, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nada. Ele não estava falando filosoficamente, teoricamente, ele estava falando de experiências. Ele estava falando do que ele havia passado na verdade. Então ele passou por tudo aquilo ali. E ele disse: nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então ele disse aqui também que ele diz: nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Pensa aí, irmãos. Você pode dizer isso? Eu posso dizer isso? Podemos dizer assim também? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto
que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Queridos, é isso que o Senhor também quer que a gente sinta aqui na terra. Você e eu não estamos aqui no mundo, atenção, só para nos divertir, para passear, para trabalhar, ganhar dinheiro, casar, namorar, ter filhos, construir casas, viajar, se divertir, não sei o quê. Nós estamos no mundo para isso só não, meu irmão. Essas são coisas que fazem parte da vida cotidiana do ser humano. Mas nós temos um foco. Nós temos um objetivo maior. Qual é o nosso foco aqui na terra? A gente faz o seu foco maior aqui na terra. Meu foco maior aqui na terra é eu me formar, me casar, eu comprar um terreno, Não, meu irmão, isso não é foco, não. Isso são sonhos minúsculos, bobos que a gente tem enquanto está aqui na terra. Mas isso não é foco maior. Qual é o nosso foco maior aqui na terra? O foco maior nosso, se você não sabia, eu vou lhe dizer. O foco maior nosso, se você é um servo de Deus, é um crente no Senhor Jesus Cristo, o seu foco tem que ser pregar o Evangelho. Amém? É o foco maior. E eu digo tantas vezes, repito isso, estamos aqui só para isso. Deus nos abençoa só para isso. Deus ouve nossas orações, abre portas para você de emprego, cura suas enfermidades, abençoa para você pagar a sua conta, para você não sei o quê, abençoa você fazer um curso, para você arrumar um emprego. Deus faz tudo isso só para uma coisa, para você pregar o Evangelho. Sabia disso? Deus nos dá assim com todas as condições só para você fazer isso. Ao crente aqui na terra. Então não perca esse foco, querido. Não perca esse foco. Se é o foco, você já é um salvo, tudo bem. Mas você está aqui, senão Deus te levava. Então você está aqui, eu estou aqui somente para isso. Deus está aqui somente para isso. Eu literalmente posso dizer isso. Eu, pastora Messi, posso literalmente dizer isso. Eu estou viva só porque eu prego o Evangelho. Deus me livrou.